Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Gabi, a Isa e os nossos convidados especiais da semana, o Diego Lima e o Eduardo Riba, que participaram da atual temporada do MasterChef Brasil. Oi meninos, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Oi, boa noite, boa noite. Tudo bem com você, gente? E aí, Rick? Tudo E aí, ótimo. pessoal, tudo bem? Tá tudo tranquilo aqui. A gente vai ver no decorrer do episódio, porque a gente vai querer saber umas coisas de vocês aí. Será que vai vir polêmica? Será que não vai vir? Mas assim, a gente hoje vai analisar o nono episódio da 10ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibida nessa terça-feira, 27 de junho, pela Band, e o top 13 virou top 12. E eu quero começar com uma pergunta padrão. Começar com o Eduardo aí, depois o Diego pode responder depois dele. E aí, Eduardo, como é que foi participar do maior programa de gastronomia do Brasil? E aí, Rick? Então, até hoje, assim, é difícil pra mim, depois de tudo que passou, que a ficha tenha caído totalmente, né? Mesmo assistindo e vendo lá, é uma loucura pensar que eu passei por lá e usei o avental do MasterChef. Pra mim não era nem um sonho, assim, era algo pra lá de um sonho, um negócio que jamais eu pensei que ia fazer parte do tipo de cozinha que eu executo e tal. E é difícil acreditar, assim, parece que foi um sonho lúcido, uma loucura. Gente, eu tô aqui analisando a resposta do Edu, mas pra mim foi algo assim, fenomenal, porque eu jamais pensei que eu vim chegar onde eu cheguei, participar como eu participei. Isso, cara, pra mim é brilhante, de verdade. É algo muito novo pra mim. Inclusive, eu quero aproveitar rapidinho esse momento que a minha mãe me mandou mandar um recado pro Diego, dizer que ela tá torcendo pra você voltar na repescagem, que ela gostava muito de você. Então, tô aproveitando aí esse momento que a pauta é essa pra mandar o recado. Manda um beijo pra sua mãe, muito obrigado. Vou mandar, ela vai ficar super feliz. Tá vendo? O Diego é o primeiro participante do MasterChef que a gente tá gravando que a mãe da Gabi manda a gente mandar um beijo. Tá vendo? Aí, Diego conquistou todas as mães do podcast. E você... E você, Eduardo, como é que foi? Que você também, eu vi na sua eliminação muita gente falando que não era pra você ter saído, né? Você também ficou como injustiçado, que o povo disse assim, eu quero você na repescagem também. Como é que foi isso? Realmente, eu não me senti injustiçado, eu acho que eu cozinhei mal, eu fui mal, e que eu mereci sair, não estava num dia legal também. Saí num prato que eu não conhecia, como eu falei. E aí o pessoal simpatizou e veio atrás de mim, mandando mensagem de carinho, e alguns prestando pena também. Foi bem bacana assim, essa percepção, mas eu não alimento esse tipo de fala, né, de que eu não merecia ter saído e tal. Eu acho que a avaliação dos chefes é real, eles realmente, a minha comida não lembrava o Oriente Médio como eu deveria, então foi merecido sair. Não me sinto injustiçado. Gostaria de ter ficado mais, é óbvio, né, ter ganhado, ter ganho e tal, mas não foi o meu dia, eu acho que tá tudo certo. Ah, mas no coração do povo é bom ser injustiçado. O povo gosta, né? Isso O é verdade. povo sente falta. Porque você para assim pra analisar, realmente, você fala assim, meu Deus. Eu fiquei muito chateado porque foi com frango. Gente, eu como frango todos os dias. Um dia sim, o outro também. Aí chega lá, eu errei com frango. Frango cru é complicado. Não, e aqui, o curioso, né, que a gente trouxe stories de vocês dois aqui pro podcast, né, pra gente comentar. Porque esse podcast aqui, gente, o podcast é um podcast fofoqueiro. A gente comenta o que vocês falam. Assim, tudo que vocês postam nos stories tá lá pra todo mundo ver. Claro que a gente do podcast vai acabar vendo também e comentando. Teve o do Mural. Eduardo falando, né? Tava lá caminhando com o livro dele debaixo do braço, né? Teve lá. Aí teve o Diego falando também. Que eu sei que quem tá ouvindo a gente quer que o Diego fale de alguma coisa, mas será que vai falar ou não? A gente vai chegar daqui a pouco. Lá no final do episódio a gente fala de uma coisa. Mas teve Diego no seu vídeo, por exemplo, você começou logo pedindo desculpa pelo frango, né? Porque tava cru. Porque realmente a gente tentou defender, mas um frango cru não dava pra defender, Diego. O que passou na tua cabeça na hora que o jurado falou, tava cru? Quando você ouviu do jurado falando que tava cru. Não, o meu desespero já começa quando o Jacan fala assim, olha pra porta. Eu não vou olhar pra porta, Jacan, eu não vou embora. Aí vai, conversa, vai, vamos analisar o prato. Quando ele cortou, que eu vi o frango cru, aí eu falei assim, misericórdia, agora eu vou de ralo. Aí eu falei assim, não, tudo bem, tá errado, né, tá cru. Eu acho que ninguém serviria um frango cru. E ele não é assim, não é um lugar pra tentar uma segunda chance de botar o frango novamente, sabe? Não tem como. Então eu errei, né? Mas eu fiquei chateado.
porque era frango, só porque era frango. Eu poderia ter saído em qualquer outra coisa, mas Sabe, a hora que cortaram o frango, realmente, que ele cortou o frango, foi a hora. Foi uma tensão, assim, no episódio, né? E foi bem a hora que a Camila comemorou ou não? Gente, me ajudem aí. Em Foi. memória. Foi nesse fatídico momento que dividiu a internet. É, Foi aí que o caos entornou nas redes sociais. E isso, o Diego falar que come frango todo dia, dia sim, dia também, e não queria sair com isso, foi o que o Eduardo falou em off, né, Eduardo? Você pelo menos saiu numa prova que você não era familiarizado com as coisas, né? Tipo, teria sido pior, né, pra você se tivesse saído numa prova que era com uma coisa que você consome. Foi um pouco mais reconfortante, assim, né? Imagina se tivesse saído numa prova, sei lá, de bacon no palito. Nossa, eu ia ficar muito mal. Como é que o Foi um fandom negócio dos bem- bacons ia se comportar com o Eduardo Bacon Ia ser saindo com bacon? Ia ser difícil. Ia ter que mudar o emoji. Já ia ter que escrever um aqui, plant-based na minha tatuagem. Mas vamos chegar agora no episódio da semana que foi duelos com clássicos na brasa, que os participantes foram divididos em duplas e um trio e tiveram 1 hora para prepararem clássicos de outros países na brasa, né? A disputa ficou assim: Jusileia contra Camila, com a Jussi vencendo; Ana Carolina contra a Shanti, com a Shanti vencendo; o Wilton contra Dielen, com o Wilton vencendo; Emanuel contra Leonardo, com o Emanuel vencendo; Stephanie contra Hendrik, com o Hendrik vencendo; Gisele contra Luma, contra Seiji, que teve a Luma vencedora. Agora eu quero começar aí para você, Eduardo. Você gostou dessa prova? Você queria ter feito uma prova assim? E você teria escolhido algum país específico ou teria ficado com medo? Eu gostaria de ter feito essa prova. Como gostaria de ter feito a prova da coxa creme também. Não sei se eu teria me saído bem, mas eu gostaria de ter feito a coxa creme e essa prova de preparar as comidas na grelha. É bem a minha cara. Acender um carvão e fazer fumaça. Não sei ainda qual país eu escolheria, mas eu ficaria mais confortável em utilizar a grelha. E você, Diego? Eu tava pensando hoje, né, que eu acabei de assistir hoje, de novo, para analisar assim qual. Eu acho que eu queria pegar a França ou Europa. A França? Pô, a França? Não, o meu maior mesmo seria a França. Seria a França, porque foi o pato, né, o Magret. E eu fiquei assim, cara, nossa, o Magret. Já fiz? Não, mas já vi. Porque o restante lá não foi muito com a minha cara, não. Não tinha nem visto, né? Um já viu, mas primeiro de vista conhecia, né, o da França. Mas é complicado porque foram países, assim, tipo, teve França, Argentina, Itália, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Foi o Masterchef pelo mundo. É uma culinária. A gente falou tanto que estava vindo a culinária brasileira, quando veio de fora, vieram vários países de uma vez. E a gente sempre reclama disso um pouquinho aqui, de que muitos países de uma vez só, ou muitos tipos de culinária, prejudicam um pouco. Eu quero começar, Gabi. E você foi uma que sentiu isso, que você estava querendo saber até o tempo de prova, né? Que foi 1 hora para todo mundo, os pratos bem diferentes. E aí, o que você achou desse estilo de prova? Eu gosto desse estilo de prova, onde não é, tipo, reprodução de algo específico, porque eu acho que, principalmente quando os participantes são amadores, né? Onde a gente, às vezes, não vai ter todas as técnicas tão elevadas, é legal ver a galera podendo exercitar a criatividade. Então, eu gosto de provas assim. Achei muito legal a ideia de pegar ali uma proteína específica de cada país. O que eu senti um pouco, que eu gostaria de ter visto um pouco mais, é eles explorarem um pouco mais essa questão dos países também nos acompanhamentos, né? Eu sei que tinha, além da particularidade ali do país, o fato deles terem que usar a grelha, mas eu acho que eles poderiam ter feito talvez alguns acompanhamentos mais focados nos países que eles pegaram também, porque muita gente acabou indo no caminho de proteína mais vegetais na grelha, sabe? E aí eu achei que ficou tudo meio parecido, não teve nada assim. Teve ali o Hendrik, que fez aquele risoto, né? Que acabou sendo um pouco mais diferente, assim. A Jussi também fez ali algumas texturas de batata, né? Alguns pratos ali um pouco mais diferentes, mas no geral, assim, pelo que eu me recordo, a maioria do pessoal acabou indo, assim, para os vegetais na grelha como acompanhamento. E aí parece tudo meio, sei lá, sabe? Eu acho que faltou um pouco de ousadia, faltou um pouco mais de criatividade nessa prova também.
E foi uma prova que deu pra ver alguns deslizes, algumas coisas. Que, por exemplo, a Luma, que sempre vinha recebendo altos desempenhos, sempre destacada positivamente, e algumas pessoas falando que ela era muito forte, a Luma teve suas primeiras grandes críticas, né? Ela falou, venceu por pouco o duelo dela, que eram com as duas pessoas. E também teve a parte da Dielen do Wilton, que o Jacan falou que ele mandaria os dois pra prova de eliminação. Eu tinha acabado de twittar isso quando o Jacan falou, porque eu acho sensacional. São as tweets que dá pra. Eu acho que o Masterchef poderia fazer essas coisas, hein? Quando duas pessoas de um duelo não vão bem, por que não mandar as duas? Porque assim, se duas pessoas forem muito bem, por que não subir as duas pessoas pro mezanino? Né? Porque aí eles que se resolvam na prova da eliminação. A gente, como o nosso slogan é: o seu sofrimento é o nosso entretenimento. Então a gente pode lá sofrer um pouquinho, a gente vai estar aqui rindo e comentando. E a gente tá aqui com dois logo, né? Diego tá aqui com acabou dois. entrando no desespero. Desculpa aos participantes, aos ex-participantes, aos futuros participantes, mas é entretenimento. Não, E teve um lógico. pouco de tudo. Teve um pouco de tudo, porque teve Camila Targaryen tentando tacar fogo na cozinha de novo. Então foram algumas coisas que aconteceram assim que. Peraí, Né? Camila Targaryen? Targaryen, gente, porque tirando a Daenerys que queimou uma cidade, só a Camila chegou mais perto de queimar um estúdio, porque ela tava atacando fogo semana sim, semana não, no Masterchef. E também teve Ana Carolina e a Shanti, né, com direito a flashback a favor da Ana Carolina, né, mostrando algum momento que ela falou que a Shanti não foi legal, aí foi tipo um acerto de contas, aquilo. Eu achei bem construído narrativamente, é uma narrativa boa, né? Eu acho só que tendeu a favorável a Ana Carolina, embora ela perdeu o duelo, porque teve esse flashback. Porque se a produção não ligasse, teria dito, ficar por ficou. Aí ninguém precisa saber o que aconteceu. Mas foi isso que rolou. Isa, e você, o que achou dessa prova, das culinárias, dos pratos servidos? Ai, gente, olha, eu tô desde ontem tentando analisar se eu gostei ou não gostei. E eu acho que eu cheguei à conclusão que eu não gostei. Eu achei que a ideia da prova foi muito legal, assim, mas o desempenho foi muito ruim, gente. Não tinha nenhum prato super, sabe, top, assim. Eu acho que a galera se confundiu demais e sentiu a pressão, porque teve umas coisas ali que eu também achei, pelo menos, tudo que foi passado pra gente aqui da televisão, né? De que nenhum dos dois merecia subir pro mezanino. Então, eu não gostei, não. Então vamos comprometer um pouco nossos convidados. Quero começar com o Eduardo. Eduardo, e aí? Você queria ir contra quem aí? De todo mundo que tava lá ainda ontem. Você queria enfrentar quem? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é de Ellen. E você iria para o mesmo país que ela foi, que foi pra Itália? Ou você teria enfrentado ela em outro país? Eu teria ido pra França. Com alguma coisa tipo rã ou magre mesmo que tava lá, né? Se fosse possível. Eu queria muito ter cozinhado rã. Eu tava bem louco pra fazer rã. Olha, curiosamente, você falando França, o Diego queria a França também, estaria aí vocês dois se enfrentando um duelo, provavelmente os dois ainda ali, ó. E Diego, você falou que queria a França. E temos uma coincidência, porque tinha uma pessoa na França também. Você escolheria a Camila? Porque a Camila e a Júcia estavam na França. Ou você teria ido pra outra pessoa? Olha, eu acho que... Ai, vocês, olha, pegaram pesado. Até minha cabeça rodou. Não, eu gosto muito de competição justa. Eu gosto de competição justa, mas pra acabar com rincha, com bobeirinha e palhaçada, eu escolheria a Camila. Mas se fosse pra ir tete a tete, eu acho que assim, por exemplo, eu competiria com o Bacon, que é um bom competidor, é muito forte. Eu ia com o Emanuel pra... Não, mas eu não ia com Portugal com o Emanuel. Espanha, talvez ali no Povo. O Emanuel também na Europa. muito. E ele mora na Europa, né? Eu sei, mas então é um bom competidor e sabe, ainda vou aprender. Verdade. Mas aprender perdendo ia ser difícil. Mas eu gostei que você falou que ia ser um acerto de contas com a Camila. Isso, Diego, é porque vocês quando gravam não sabem como é a repercussão que vai tomar aqui, né? Qualquer atitude que vocês têm aí no programa não sabem como vai reverberar aqui. Mas nossa, Diego, isso teria feito o povo ficar em polvorosa. O povo ia ficar doido aqui. Porque você sabe, né? De ontem, como deve ter sido as suas caixas de mensagem. As perguntas que devem estar aparecendo e você não tá podendo responder com base no resultado. Justamente porque foi 2.000 e poucas perguntas. Então, você sabe como é que o público brasileiro funciona. Porque o público brasileiro gosta de treta. Gosta de treta. Vocês servem os pratos e entregam tretas pra gente. E é isso que também que o povo gosta. E eu me achava uma planta no programa, tá? Que eu achava que eu não fazia nada. Tipo, eu tava de boa lá. Falei, ninguém tá me enxergando, né? Quando isso for o ar, ninguém vai me ver, ninguém nem nada, eu só vou cozinhar aqui que eu vim fazer isso.
Mas quando eu saí, eu falei assim, gente, o pessoal me enxergava de verdade. Não, e isso é outra percepção que é curioso, porque, por exemplo, desde os primeiros episódios, a gente fala aqui que você e o Wilton apareciam bastante na edição. A gente até falava, eu falei, olha, Isa e Gabi, eu acho que o Diego e o Wilton estão no top 18 porque eles estão aparecendo desde a da estreia. Né, estão usando confessionários deles. Aí quando você apareceu, você estava com alto desempenho, né? Você não tinha ido para a prova da eliminação ainda. Então acho que o público acabou gostando de você por ser uma pessoa que estava indo bem nas provas. Aí eu acho que aí doeu mais sua eliminação por causa disso, na mente do povo. Porque você estava indo bem. Aí você não passou despercebido, porque olha, se tem uma coisa que não passou despercebido foi aquele seu episódio. Tenho certeza que moveu muito os nossos comentários do podcast semanalmente e no nosso chat também. Quem também é nosso chat também não pode vazar nossos comentários de lá. Mas você também tem isso não, né? O Eduardo que tinha comentado isso, não foi Eduardo em off com a gente, que às vezes vocês falam uma coisa e comentam uma coisa e não sabem como é que vai ser recebida aqui fora, né? Não, realmente é uma possibilidade, né? A gente fazer alguma coisa que seja mal interpretada, né? Um detalhe, uma atitude, né? Pode ficar bem mal, né, pra nós. E eu tinha bastante medo disso, de virar um vilão. Você também tinha medo de virar vilão, Diego? Ou não? Tava tranquilo assim, não fiz nada pra ser vilão, não vou ser vilanizado, tá de boas. Como eu disse, eu acho que, pô, eu não teria, eu não gostaria de passar como um vilão. Eu acho que não é nem da minha cara fazer isso. Porque eu acho que se você grita comigo, eu vou te pedir desculpa. Porque eu não sou eu não gosto de treta. Mas arrumei, sem querer. É isso que eu ia dizer, você assim, quando a pessoa não quer arrumar treta, a pessoa arruma. Se você tivesse dito, eu vou fazer barraco aqui dentro, tinha que ficar tranquilíssimo, sabe? Não tinha acontecido nada. Mas como você falou que queria ser good vibes, algo aconteceu, Diego. Olha o que Pois é. aconteceu. Pior que eu me meti numa treta que nem eu sabia que a treta ia ser. Gente, poxa, em 26 anos de vida, eu fui no Instagram para pedir desculpa e comentar sobre, porque as pessoas estavam me mandando mensagem que eu falei assim, meu Deus, estão falando mal de mim. Tá falando mal de mim. Aí eu falei assim, então vou ter que vir a público conversar com o pessoal, né? Porque não dá. E já a gente vai chegar mais nisso, porque antes da gente continuar, eu só quero lembrar aos nossos ouvintes que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, entre outros, toda quinta falando do MasterChef Brasil. Então nos avaliem com 5 estrelas, nos indiquem pros amigos, pra quem gosta de reality show culinário, pra quem gosta de outro tipo de reality show, porque a gente também tá comentando de tudo um pouco aqui, mas de momento é o MasterChef, que é o programa que tá no ar. Vão ouvir os episódios, porque essa temporada tá bem legal. E não só tem treta, gente. Tá tendo muita coisa também, muita culinária boa. Como na prova eliminatória, que foi a comida africana. Que nessa prova contou com Ana Carolina, Camila, Bielen, Gisele, Leonardo, Seiji e Stephanie. Que eles tiveram 1 hora para servir os melhores pratos possíveis dessa culinária africana. E tivemos a avaliação da querida chefe Dida Nascimento como convidada. Ai! Eu quero começar, Diego, com depois desse choro aí que você teve. Era uma prova que você queria ter feito, não era? Sim, cara! Pô, tinha cuscuz marroquino, tinha bobotier, tinha. Eu fiquei assim, mano, é porque era prova de eliminação. Não ia querer por ser prova de eliminação. Mentira, eu ia querer mesmo sendo prova de eliminação. Porque a cultura, cara, a comida africana, meu Deus do céu, é coisa de doido. É tempero, é um abraço que te dá, que as pessoas não conhecem. Inclusive, a Dida, eu descobri que o restaurante dela é perto da minha casa. Perto, entre aspas. E eu vou lá. Vou provar isso. Sim, pessoalmente. E você tem alguma escolha de prato que faria? O que você faria nessa prova? O bobotier, ou se não, o cuscuz marroquino, acompanhado do o cordeiro. E... Mas eu acho que eu não servi o cordeiro cru não, tá, gente? Pode deixar. E... um desses dois pratos. Cordeiro mal passado é bom. Mas cordeiro mal passado é bom. Mal passado, não cru completamente. Igual meu frango. Nesse prato é porque, como eu falei, gente, uma coisa mal passada a gente come e reclama. Uma coisa crua a gente come e vai bater no hospital, né? Então, tem os extremos aí. Não tem como. E você, Eduardo, que tipo de prato teria preparado aí nessa prova? Era uma prova que você gostaria de estar na prova da eliminação pra fazer, ou você preferia ver só o povo do mezanino? Eu gostaria de estar no mezanino, porque eu admiro a gastronomia internacional, do modo geral, mas muita coisa aí.
a parte africana, o Marrocos, a própria comida árabe que eu fiz, tá bem fora do meu escopo aí, bem fora de fazer assim sem algo. O que, no geral, é muito triste se a gente parar pra pensar, né? Como que a gente aqui do Brasil... Olha eu falando isso, nossa, deve ser a terceira vez que eu falo nessa temporada. Como a gente aqui no Brasil tem tanta referência de cozinha europeia e não tem referência do que é nosso, sabe? Cara, eu sei, muita gente aqui sabe fazer coisas, né, que não são não são do nosso continente e não são da África também. Então, esse tipo de prova eu achei muito legal, porque traz essa representatividade que precisa e mostra que tem coisa que não... como a chefe falou, né, que foi uma culinária que já foi muito... como eu posso dizer? Vocês entenderam, né? Uma culinária que não é exaltada, e esse redescobrimento, trazer isso de volta é extremamente importante. Quando a gente teve ali no primeiro momento aquela prova exaltando várias proteínas de vários países, né? A gente vai numa segunda prova para explorar o continente africano, né? E como os próprios jurados bem lembraram, a gente não teve, ou teve poucas vezes no MasterChef, né? Essa exaltação a essa culinária. Então, acho incrível, né? Acho que reforço aí o que vocês já falaram sobre a necessidade da gente ter mais espaço também para essa representatividade, né, da África, de onde tem muitas das nossas raízes, né, brasileiras. E então, eu gostei muito. Eu acho que, no geral, a gente tende muitas vezes a falar da África como se fosse uma coisa só, né, coisa que a gente não faz aí com a Europa, por exemplo, né, todo mundo conseguiria citar um exemplo aí de gastronomia italiana, de um prato da Espanha, um prato da França, enquanto que quando a gente fala da África não é assim, né? É como se realmente fosse uma coisa só para muitas pessoas. Então eu acho que é muito bacana a gente ter a oportunidade de entender as particularidades de cada país, né? É verdade. E fiquei com vontade de comer, gente, um monte de comida daquela ali. Não alguns pratos feitos, entregues, os pratos que a chefe trouxe, né? Porque alguns não estavam lá, alguns não estavam comestíveis. Gente, porque tivemos... Gente, porque tem... Eu falei, essas coisas a gente pode falar aqui, porque, olha, tinha uns pratos ali, porque eu fiquei com pena do Sage, gente. Porque, né, falar que um prato está uma M... É difícil você ouvir aquilo e se reerguer depois, né? Eu espero que no próximo episódio ele tenha dado uma volta por cima, porque escutar isso de um chefe renomado como o Jacan, uma coisa é você dizer, ó, faltou sal, tá sem tempero, outra coisa é dizer que tá uma merda, né? Aí é difícil. E entregar comida, né? Entregar comida como a Camila entregou. Não é difícil, entrega, é difícil. Olha, é ele que tá falando. Olha, ele que tá falando. Sei o que eu tô falando. Mas assim, eu gostei da prova porque foi uma prova bem focada. Eu gosto do Masterchef porque no Masterchef, numa semana você tá fazendo bala baiana pra não ser eliminado, na outra você tá fazendo comida africana. É uma coisa que só o Masterchef te proporciona, você ir pra tantos lugares ao mesmo tempo num piscar de olhos, né? Exatamente. Então você tem que estar preparado pra... como diz a apresentadora do Big Brother norte-americano, você tem que estar preparado pro inesperado, porque é isso que acontece no Masterchef, sabe? Você saiu de de uns 6 ou 5 países europeus, numa prova classificatória, quando se deparou, estava na África, na prova eliminatória. E aí, o que fazer? Você tem que fazer alguma coisa, você tá lá no Masterchef, você tem que escolher um prato, né? Tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, mas eu achei a prova bem interessante, eu gostei da prova porque aí era uma culinária de um continente, era uma culinária focada, deu pra gente ver mais os participantes, deu pra ver desesperos, deu pra ver gente sendo ajudada no mezanino, gente que não pegou ajuda, gente que tava achando que ia ser bem e não foi, gente que tava achando que ia ser ruim e foi bem. Então, serviu tudo aquilo que foi entregue e o resultado final acabou sendo a primeira vitória da Dielen e a eliminação da Camila. Porque eu já quero dizer de novo, gente, que não foi combinado. O Diego foi convidado antes de saber o eliminado da semana. Então coincidiu de eliminada da semana ser a Camila, mas primeiro eu ia falar rapidinho aqui, eu quero saber o que a Isa achou da vitória da Dielen, porque a Dielen era uma participante que tava naquela mesma patamar da Camila na edição, tipo, tava sendo vilanizada. Eu acho que foi legal, sim, ela com certeza entregou o melhor prato, né, então ela falando ali do Fufu e de toda a história da família dela com aquilo, né, eu achei que foi bem legal, foi bem justo, sim. E teve uma humanizada, né? Teve uma amenizada de edição nesse episódio pra Dielen, que ela tava sendo realmente bem vilanizada ali com os comentários ácidos que tava, né, se sobressaindo. E dessa vez, esse episódio, ela foi bem
ela foi retratada bem mais agradável, né? E isso é mais um exemplo de como a edição do episódio pode fazer as pessoas amarem ou odiarem alguém. Quando eu vi que ficou entre ela e a Stephanie, nada pessoal, tá? Stephanie, se por acaso você estiver nos ouvindo, mas eu torci pra Ellen, eu acho que até pela questão de representatividade, assim, né? Da gente ter uma mulher negra que se conectava ali com aquela ancestralidade vencendo, então acho que ajudou aí a fechar a representatividade da prova e, além disso, evidentemente, né, não foi só por isso que ela ganhou, porque de fato, né, parecia estar bem feito, tinha ali toda a questão de também ser um prato que ela fazia em casa e achei que ali as duas traziam esse aspecto, né, então achei legal. O prato dela parecia realmente que estava bom, que estava bem feito. Achei também que a edição vem suavizando a imagem dela. Eu não sei se tem mais a ver com suavizar a imagem dela ou com a Camila ter roubado todos os holofotes de vilã aí, porque assim... E aí não tô nem falando necessariamente de uma opinião pessoal, tô falando do que eu tenho lido muito nos grupos de Facebook, nos Instagrams e tal, onde a Camila realmente vinha sendo, assim, muito criticada, muito odiada, né? Eu acho que, sei lá, nem me lembro a última vez que eu vi uma participante receber tanto hate, acho que talvez a Maria Antônia. E sobre a eliminação da Camila em si, eu achei que... Eu cheguei a pensar, quando o Jacan fez aquele comentário sobre o prato do Sage, eu cheguei a pensar que talvez a Camila iria se safar de novo, entregando uma coisa muito ruim, porque alguém entregaria algo pior. Mas no fim das contas, né, eu acho que ela já vinha patinando um bom tempo, assim, né? Então acho que era uma pessoa que realmente estava se encaminhando ali para um fim da linha, de onde ela estava, ou ela saía, ou ela ia ter que dar uma guinada aí muito diferenciada e começar a cozinhar outras coisas para conseguir vencer, né? E, enfim, sair dessa onda aí de resultados ruins. Então, acho que era uma pessoa que já vinha não tão bem e que, de fato, ontem, de novo, não cozinhou bem, né? Então, acho que não tinha muita saída, assim, pra Camila. Eu acho que a questão da Camila também, assim, que o Sage também foi bem criticado, eu acho que se botaram numa balança, né? Tipo, os dos pratos podiam estar igualmente criticados, por mais que o Sage foi uma crítica muito dura, né? O comentário do Jacan. Aí a gente tem que pensar, sim, os dois foram pratos, os piores pratos, né, da prova da eliminação, mas a Camila já recebeu outras chances, né? Então, na teoria, é mais justo você dar uma chance pra quem derrapou pela primeira vez, digamos assim. Né? Então, a não ser que tivesse muito ruim, né? O do Sage, tivesse tipo, não pudesse comer, sei lá, tinha alguma coisa que salvar. Por da Camila ter sido eliminada, o do Sage tinha coisa que se salvava ainda. Então, eu acho que faltou um pouco disso, mas acabou que a eliminação da Camila em si se tornou algo maior do que a culinária, né? Porque ela foi vilanizada, mas eram umas vilanizadas que eram muito na cara. E era muito na cara porque, tipo, uma coisa é ela comentar na internet depois que saiu, outra coisa é ela falar daquele programa porque ela comemorou a eliminação de uma pessoa que tá aqui com a gente no podcast hoje, né, Diego? Então foi Obrigado por lembrar, mais uma vez. foi uma coisa que aconteceu que repercutiu mais do que a culinária, por exemplo, que é uma chefe. E então, Diego, como é que foi assim reagir? Você não deve falar de três, só se reagir que sua eliminação e naquele momento com a Camila se tornou algo muito grande, porque você recebeu muito carinho, né, assim, e ela recebeu também muito hate, você também pode ter recebido hate por quem torcia por ela, mas como foi ver que um resultado se tornou maior do que a gastronomia, por exemplo? Eu me senti embabacado, porque eu falei assim, cara, na verdade não foi só pelo jeito que ela ganhou e tudo mais pelo que ela falou, porque realmente eu vi assim, não é só pela gastronomia, porque foi pela gastronomia sim, na verdade, por eu ter apresentado pratos bons e ela vir apresentando pratos ruins e simplesmente eu saí assim de uma hora para outra. E a mensagem de carinho de receber as mensagens foi porque foi um primeiro deslize que eu não devia ter saído, mas devia pôr um frango cru, não tem como ficar. Mas eu me senti abraçado muito pelo pessoal. Tipo, muito. Só foi difícil que eu não consegui digerir até hoje. Não consigo, gente, eu não consigo. E cá entre nós, como é que foi esse resultado, hein? Como é que foi ver aí? Se quiser falar alguma coisa, como é que foi ver a Camila saindo depois dela, né, assim, depois de tantas semanas entre as piores?
Nossa, graças a Deus que vocês não estão vendo meu rosto. Então, foi. Assim, eu ontem assistindo, eu peguei no sono, então aí eu assisti só depois que a gente tinha saído. Eu falei assim, cara, eu me recuso a fazer um vídeo hoje. Mas as pessoas, é como você falou, é entretenimento. As pessoas gostam de quê? Treta. O meu Instagram inteiro me mandando mensagem, até o WhatsApp, o pessoal me mandando mensagem, vai perguntar se eu não vou comentar sobre, não vou falar nada. Eu falei, gente, eu não vou falar nada, não, deixa isso pra Ah, lá, o porque povo quer treta, né, Diego? o povo quer treta, mas eu não quero tretar com ninguém, não. Eu tô de boa, mas aí eu cheguei a falar algumas coisas, não joguei em direta, mas eu comentei algumas coisas que estavam me marcando no próprio post dela, nas postagens lá do MasterChef, mas nada demais, muito brusco, para também eu não quero sujar a imagem dela, e nem a minha imagem, né? Na verdade, a imagem dela já se sujou. E como eu falei, a coincidência o Diego tá aqui, porque se tivesse, por exemplo, se o Diego vinsse aqui semana que vem, não tem nem pra quem faz essas perguntas pra ele, né? Ia perguntar do eliminado da semana que vem. E a Camila foi vilonizada, como isso eu falei como eu falei, que se tornou maior que a gastronomia, porque ela cozinhou mal, ela foi eliminada por isso, mas as reações dela reverberaram, né, nas redes sociais, porque, por exemplo, quando o jurado deu o resultado da eliminação, tivemos uma reação do Hendrick de comemorar. Aí vem aquela questão. Ele comemorou por quê? Mas todo mundo sabe que ele falou, e tem outros confessionários dele falando que o Sage é uma das pessoas mais próximas dele ali dentro, né? Um aliado dele ali dentro. Então, é normal você comemorar um aliado ficar do que você comemorar uma pessoa ser eliminada. Né? E o Hilton levantou essa questão e eu levanto a questão aí para os nossos ouvintes para depois verem, gente, o que é pior? Comemorar na cara do participante ou fazer um confessionário depois que todo o Brasil vai assistir você sendo ainda mais indireto, sendo mais direto, soltando mais indiretas para aquela pessoa. Porque ontem eu faço aquele um pouco de, digamos que eu sou um pouco de advogado de defesa e de acusação da Camila nesse podcast aqui hoje. Porque assim, alguns confessionários sobre a Camila também podem ser vilanizados, dependendo da ótica que você olhar, né? Depende do tipo de comentário. Então assim, é uma faca de dois gumes. O comentário que você faz como participante de reality show vai ser interpretado de 50 milhões de maneiras. Então, do jeito que você não gostou de um comentário da Camila para um participante que você torcia, por exemplo, tem que ter cuidado que outros participantes falaram em confessionários coisas para Camila que a gente fica pensando, mas o que quão grave aconteceu além disso que a Camila fez diante das câmeras, né? Porque, por exemplo, ela riu, ela comemorou que o prato do Diego estava pior que o dela. E isso pra mim foi uma falta de filtro, ela não devia ter feito isso. Qualquer participante de reality show sabe que se for comemorar, comemora calado, comemora em pensamento, porque eu tenho certeza que muita gente, Diego, comemorou isso seu. Eu tenho certeza que muita gente comemorou isso seu. Alguns participantes podem ter comemorado de cabeça, sabe? Sendo que externar isso num reality show televisionado é mais complicado. Porque você passa pela lupa do julgamento. E isso é muito perigoso no Brasil, né? Porque o brasileiro se apega e vai criticar com muito ódio. Mas aí a Camila devia ter feito uma contenção de danos e infelizmente ela não usou as redes sociais dela pra isso, né, Camila? Se você tiver aqui um dia, a gente vai dar essa dica pra você de assessoramento de crise, porque nesse podcast aqui tá acostumado a lidar com todo tipo de reação quando a gente vai assistir os participantes em reality show. Mas é complicado, eu acho que era fim da linha pra ela, eu acho que o Sage mereceu a segunda chance, já que a Camila teve mais chances e o prato dela realmente tava ruim. Ela foi a ironia, né? Ela serviu um prato cru, né? Também, então foi uma espécie de karma porque ela teve, mas eu acho que sucesso pra ela e a gente vê o que vai acontecer mais pra frente, né? Né, Isa? O que você achou da eliminação da Camila? Eu concordo com o que você falou, e assim, eu acho que aconteceu muito mais coisas, né? Os meninos nem podem falar aí, mas aconteceu muito mais coisa nessa temporada do MasterChef do que a gente tá sabendo, né? Do que a gente tá vendo. Inclusive por alguns posts aí das pessoas, né? Dos participantes no Twitter aí, que o próprio Hendrick falou que comentou no Twitter que da muita gente não sabe nem a metade. Então rolou alguma outra treta, né? Só que assim, falando da parte culinária, que é o que a gente precisa analisar aqui, e também, né, além disso que a gente analisa a parte culinária, a gente analisa o que é passado para nós pela edição. Então, assim, a gente aqui do Mastercast, né, a gente do Extra, o Rich e a Gabi, a gente não tem como fazer um juízo de caráter em cima dessas pessoas. Então, o que eu posso analisar da participação da Camila? Ela entregou coisas muito abaixo do esperado. Então,
é triste, lógico, você entrar num programa e não conseguir mostrar aquilo, né, que você sabe. Até ela comentou isso na hora que ela estava saindo. Mas é inegável que ela ficou abaixo de várias expectativas, né, de várias coisas. Então, constantemente ela estava comentando de que ela não sabia fazer alguma coisa. Nunca pareceu realmente segura, assim. Então, eu acho que essa eliminação faz sentido pelo que a gente viu da história dela até aqui. Só pra reforçar mais uma coisa, a gente sempre fala aqui, mas nunca é demais. Não vão jogar hate nas pessoas. Aquilo lá é um reality show, é um jogo. A gente não vê tudo, a gente não sabe o que acontece por trás dos bastidores. Não gosta da pessoa, tudo bem, você tem direito, mas não vai xingar a pessoa nas redes sociais. Não vai, com o perdão da palavra, ser um cuzão, afetar a saúde mental da pessoa. E depois, em setembro, ficar fazendo campanha do Setembro Amarelo. Tipo assim, Foda, né? assistam Isso o programa, engajem, comentem, curtam, mas não vão lá jogar ódio na pessoa, porque, enfim, né, gente? Passou, vida que segue, a gente não sabe também. Sempre existe a edição por trás, então é só para reforçar mais uma vez, porque a gente sabe, e a gente já teve participantes aqui que comentaram sobre como é duro isso, né, ter essa exposição e ter que enfrentar esses comentários, então, por favor, não sejam essas pessoas, né? Eu concordo com isso aí, a questão de hater. Eu não sei se eu ganhei algum, não sei se alguém já falou, mas a gente sempre tem. Eu acho que depois que eu conheci esse negócio o mundo virtual, né? E as pessoas, digamos que quando vai afetar, cara, vai afetar mesmo, que o psicológico da pessoa abala, assim, de uma hora para outra. Ainda mais quando você está exposto para o Brasil, praticamente para o mundo, né? Porque isso não passa só aqui. E você faz algo que vai acabar contigo na internet, quando todo mundo vem à tona com você, o seu psicológico fica abalado, você acaba fazendo coisas que você não devia, mas é aquilo, eu acho que é botar você a cabeça para frente e saber assim, onde você errou, o que eu tô errando. E quando você enxerga isso, você fala assim, desculpa, eu acho que você tem que estar bem consigo mesmo para saber disso. Que você começa a se levantar e saber onde você errou, o porquê que você está passando por isso, sabe? Ou procurar uma ajuda, né? Que isso é muito difícil. A internet é um caminho perigoso e quando a pessoa participa do reality show é tudo amplificado, né? É muito complicado isso. Mas, como eu falei, sucesso para Camila. Espero que ela esteja bem, né? Acabou. Foi um capítulo da história dela, né? Se ela quiser seguir na gastronomia ou não, não sei. E se tiver repescagem ou não. Se tiver repescagem, a gente torce para que ela e Diego se enfrentem num duelo. Se não tiver, que depois façam uma revanche, chamem os dois para se enfrentarem. Porque é isso que a gente quer, como falou. Se passa o mal-estar, se passa tudo, mas o entretenimento sempre fica. Se for um duelo saudável, por que não? Então, assim, vamos passar pro último bloco do podcast, aquele momento que a gente dá o destaque do episódio. Toda semana nós aqui no podcast, os convidados, quando tivermos, escolheremos nossos destaques do episódio com base em critérios pessoais. Então, como nós temos 5 pessoas aqui no podcast, pode ser, eu acho difícil, mas pode ser que tenhamos 5 destaques diferentes aqui nesse episódio. Mas eu quero começar com o Diego. Diego, pra você, quem foi o destaque desse episódio e por quê? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que. Não sei, eu acho que a Stephanie. Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar a Stephanie. Porque ela entregou algo que não é, sabe, não é da região, assim, nada da região dela. Ela ficou na trave por algo, um prato africano que eu fiquei assim, cara, essa menina cozinha muito. E eu fiquei embabacado com isso. Fiquei tipo, pô, velho, ela merecia também. E o Eduardo, que já falou que era Stephanie também. Então, Eduardo, justifica aí o porquê da Stephanie também ter o seu voto. Porque teve essa questão de a gente fazer um estereótipo da pessoa, né? Essa pessoa vai... Por exemplo, nós somos aqui do Sul, a gente só cozinha chucrute. E a Stephanie, ela mais ou menos tem essa... acho que acaba recebendo esse estereótipo, né? De cozinha europeia e tal, né? E, no fim, ela demonstrou que ela até já conhecia o que ela estava fazendo. Já era comum, um prato familiar e tudo, né? Então, foi bem legal isso aí. Então, acho que... Por isso que o destaque maior vai para ela agora. E para Dieren também, né? As duas, na verdade. Por ter ganhado o primeiro PIN e tal. Acho que foi bem bacana isso.
Vamos lá, olha aí, Stephanie, 2 votos e 2 votos dos convidados, dos colegas de competição. Isa, quem foi o destaque pra você e por quê? Eu vou trazer a de Ellen também, como o Eduardo comentou, porque eu achei bem legal também a trajetória dela dentro desse episódio. E ganhando, né, o primeiro PIN dela, e eu acho que tem uma representatividade muito forte dela ter ganho essa prova. Então, eu quero trazer ela como destaque. Gabi, quem é seu destaque? Voto nas duas também, porque já destaquei um pouco da importância que eu achei a de Ellen vencer essa prova, né? Mas eu vim achando a Stephanie bastante apagada na temporada. E ontem eu achei que ela apareceu bastante, né? Não sei, em número de confessionários e tal. Mas a sensação que eu tive é que ela narrou bastante o episódio, que ela apareceu muito mais do que ela vinha aparecendo. Apesar de, tipo, como vocês falaram, o background dela, tipo, familiar, a região dela, tipo, totalmente diferente, ainda assim, ela apareceu bastante, então, por isso que eu destaco ela também, assim. Então, eu achei que foi um episódio, assim, onde as duas acabaram se destacando, e não tivemos muitos destaques na primeira etapa, né, porque acabou sendo um duelo ali, então não teve um grande vencedor, né, mas pra mim ficou ali entre as duas. Olha só, Stephanie e de Ellen mais citadas, e eu vou citar a de Ellen também, então vou ficar aquele embolamos com Olha. as duas, e todos empataram, porque assim, eu acho que a de Ellen, assim como a Jusileia semana passada, teve um episódio sobre ela, né, porque assim, além de ter o VT, né, sobre a de Ellen e tal, ela narrou o episódio do começo ao fim. Tem confessionários da de Ellen na primeira parte do programa, tem confessionários da de Ellen no meio do programa e tem confessionários da de Ellen no final. Então se tornou um programa não sobre ela, mas ela foi marcante o episódio, não só pela vitória, mas pelo contexto do episódio. Porque a gente lembra dela, é uma coisa que vem acontecendo, como eu falei, com o Emanuel, com a Gisele, que estão aparecendo em confessionários bastante também, mas eu acho que a de Ellen foi bem legal, porque depois de semanas, como ela foi vilanizada, né, ela não tinha tido muitos destaques, ninguém sabia muito como era a de Ellen, assim, se a de Ellen era forte ou não. Aí veio aí, pronto, ganhou uma prova, ganhou um PIN. Então eu achei que foi o momento certo, o momento oportuno dela ganhar, porque aí os olhos voltam pra ela, né? Que assim, olha, ela é boa de culinária. E fica aquela coisa que eu falei no Twitter. Eu falei assim, se a de Ellen voltar a ser vilanizada, olha, mas é uma vilã que tá ganhando prova, hein, gente? É o tipo mais difícil de se tirar no reality show. Vilã ganhando prova não tem como ela sair. Verdade. Ela dura, né? Mas eu É. acho que a de Ellen pode surpreender ou não, né? Nunca se sabe, não sei, eu não tava lá, né? Eu tava lá pra saber, mas eu achei interessante esse destaque pra ela também. E concordei também com a Stephanie que tá sempre no quase lá, né? Mas aqui, Stephanie, tá vendo? Você não ficou no quase lá. Você ganhou um destaque da semana também, com vários votos. Mas é isso, chegamos ao fim do episódio. Eu quero agradecer a participação do Diego e do Eduardo. Muito obrigado, viu, meninos, aqui pela participação de vocês. Foi muito legal ver a opinião de vocês e a visão de vocês enquanto participantes do reality show. Muito obrigado, gente. Eu fico muito agradecido por participar e querendo mais, precisando mais, a gente tá aí. Adorei. Foi muito legal mesmo ter vocês aqui, gente. Muito obrigada. Foi muito engraçado, dei muita risada com vocês. Bem que o Diego falou que ele ia mais rir, né, Diego? Você falou, vou rir muito, porque vai estar a ironia. O Diego tava sentindo em que episódio tava vindo já pra cá. Gente, mas coisa doida, né? No episódio que a menina sai. Aí eu falei assim: o mundo, tá vendo o que o mundo faz? É igual mandaram, ele não dá volta, ele capota. É, gente. Um dia é coxinha, o outro é um pernil, gente. Nunca se sabe, né? Nunca, Evolução da ave. Ou está se criando um novo estigma no MasterChef. Cuidado com pegar a ave pra fazer aí, preparar a ave, hein, gente? É difícil, hein? Ai, não. Olha, pior que hoje cada dia que eu vou fazer frango, as pessoas falam assim: tem certeza que você vai fazer esse frango? Mas, gente, eu não vou deixar o frango cru, gente. Ai, que ódio. Não é como se você fosse servir frango cru agora pro resto da vida, né? Tipo, Não é? E é muito engraçado, você fica com estigma. Agora pronto, Diego vai fazer frango. Pô, tem que fazer isso, Diego. Tem que fazer uns stories aí, fazendo um monte de prato de frango. Faz uma frangaiada só aí, coxinha, pastel de frango, sabe? Vai tudo aí. Mete o frango, mostra nos stories que só foi um erro ali. Né? Só foi um erro, não foi frango demais sendo errado, não. Nossa, eu vou até pegar essa dica. Eu vou fazer assim, gente, hoje é a semana do frango. E vou finalizar com coxa creme, porque, pelo amor de Deus. Adorei. Acho que a minha internet caiu aqui, voltou agora. Só peguei a parte do sativa de frango.
Voltou É nossa com frango. consultoria chamamos consultoria para as histórias do Diego agora com frango. A semana do frango dele tá vindo É aí. importante. Vou apenas trabalhar com os frangos agora, Edu. Semana É. do frango. Você aprendeu a fazer frango, não aprendeu? Olha como aprendi agora. Ai, que triste, gente. Aprendeu errado, mas aprendeu, né? Tudo certo. Já sei que o Diego não vai querer assistir A Fuga das Galinhas, né? O novo filme que tá vindo aí com frango. Ficou traumatizamos o Diego agora. Com todo tipo Eu de tive frango que aí. botar uma galinha no meu braço e sair, tá? Que é junto com a galinha. Meu Deus, gente. Olha, amanhã eu vou participar de uma oficina, tô organizando aqui na minha cidade, de cucas de bacon. A galera vai. Olha, Nossa, que diferente. Tô fazendo quase toda semana um evento gratuito aqui no local que tem um collab. Semana passada a gente fez vários pratos com cogumelos, tudo gratuito para comerem. E amanhã vai ter cucas com bacon, cogumelo, com outros recheios diferentes, assim. Uma oficina de cucas. A galera vai, aprende a fazer e come e sai feliz de lá. que Aí da tem pra... hora. Muito Ah, legal. muito hora legal. Tô adorando isso. Nossa, é muito bom. Então vamos para as redes sociais. Vamos para as redes sociais do Eduardo, vai acompanhar aí, gente, lá, estudinho dele aí, ver como é que tá tudo. Mas é isso. Muito obrigado mesmo a todo mundo que nos ouviu. Nos vemos semana que vem e tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo e um abraço pra vocês. E muito obrigado. Valeu, abraço.